Para falar do tema mãe, nós temos assim uma vastidão de textos na Bíblia que nós podemos usar. De todos os personagens que nós formos falar, importantes da Bíblia, lógico, tiveram mães e contribuíram muito para as suas vidas. Mas de forma especial eu quero destacar um dos personagens mais destacados, mais importantes da Bíblia, Moisés, e assim pensar sobre a sua mãe, Joquebede. O texto diz assim, Hebreus 11, 23 a 29. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados com o decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando homem já feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todos. O texto que fala de Moisés, colocando de forma muito destacada na chamada galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. E nós temos nesta galeria nomes tão importantes. E dentre estes nomes tão importantes está Moisés. E quando fala-se de Moisés, na verdade fala-se primeiro dos seus pais, que não temeram o decreto do rei e que o esconderam por 3 meses porque viram que havia formosura em Moisés. Eu gosto de destacar sempre que nós pais sempre achamos os nossos filhos bonitos, e é bem redundante dizer que os pais de Moisés, Amram e Joquebede, acharam a criança formosa. Na verdade, nós estamos falando de um propósito de Deus, não do reconhecimento de uma beleza física, mas do reconhecimento de um propósito muito especial de Deus para a vida desse menino. E por isso eles lutaram assim pela sua vida, é claro, também, lógico, pelo amor dos pais. Um autor disse de forma muito acertada que não pode se considerar um miserável um homem que teve por mãe uma mulher piedosa. Não pode se considerar miserável um homem que teve por mãe uma mulher piedosa. Está certo este autor quando declara isso. Mãe é um presente de Deus, mãe é uma bênção, o amor de mãe é algo assim bem imensurável. Uma mãe piedosa tem um poder extraordinário de tratar com a vida do seu filho. Então, quando nós olhamos a vida de Moisés, nós estamos primeiro lançando o olhar nosso sobre a vida de sua mãe, de seus pais, mas nessa manhã de forma muito especial de sua mãe Joquebede. Olhamos Moisés, uma das figuras, como já disse, mais destacadas do Antigo Testamento. 1, versículo 17, diz que a lei veio por Moisés, ou seja, Antigo Testamento, a antiga aliança, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a Bíblia traça essa relação de tipologia entre Moisés e entre Jesus. Moisés o tipo, Jesus o antitipo. E esta relação é da própria aliança, de uma única aliança, mas em 2 dispensações, em 2 momentos diferentes. Então Moisés, ele é como Jesus no Novo Testamento, mediador da nova aliança. No Antigo Testamento, Moisés foi o mediador daquela velha aliança. 2 textos no Novo Testamento, Hebreus capítulo 3, fala da relação entre Jesus e Moisés. É claro, Jesus, incomparavelmente maior, imensuravelmente superior, mas Hebreus deixa destacado no capítulo 3, versículo 5, que Moisés era fiel em toda a casa de Deus,
como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Jesus e Moisés. Jesus é, claro, Deus, o próprio Deus, mediador da nova aliança. Mas Moisés com uma sua grande importância como mediador da antiga aliança, da velha aliança. Hebreus capítulo 8 fala da diferença, agora não entre Jesus e Moisés, mas entre os pactos, o velho pacto e o novo pacto. E a primeira diferença entre estes pactos é exatamente a diferença de mediadores. E no versículo 6 do capítulo 8 nós lemos: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Jesus, portanto, é o mediador da nova aliança, mas Moisés é destacado nas Escrituras como mediador da antiga aliança. Então nós estamos falando de alguém com uma importância enorme na palavra de Deus. Moisés, assim como mediador, se destacou também no Antigo Testamento como um agente messiânico. Ele exerceu de forma simultânea os três ofícios do agente messiânico: profeta, sacerdote e rei. Ele governou sobre o povo, ele falou do povo para Deus, e ele falou de Deus para o povo. E destes três ofícios do agente messiânico, nós destacamos sobretudo o do profeta que ele foi. E ele mesmo diz isso em Deuteronômio 18:15, quando diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Falando para Israel de que Jesus, um profeta semelhante a ele, que seria ouvido, portanto Moisés coloca-se como profeta. Então, Moisés é este agente messiânico, é tipo do Senhor Jesus, é mediador da antiga aliança, esta figura tão a mais destacada do Antigo Testamento, o agente messiânico de maior destaque do Antigo Testamento. E a Bíblia relata com uma riqueza de detalhes a vida de Moisés, a dramaticidade do seu nascimento ali debaixo de um decreto de morte de Faraó, a providência soberana de Deus para o seu crescimento, para a sua formação, o seu chamado, o seu chamamento sobrenatural no deserto, a dureza do seu ministério durante 40 anos pelo deserto, e para terminar, a paz de sua morte no alto de um monte, sendo sepultado pelas próprias mãos de Deus. E sobre o epitáfio de Moisés, sobre a sua lápide, ficou assim registrado com palavras do próprio Deus, que o Senhor lhe tratava face a face como qualquer um fala com o seu amigo, e que depois da sua morte não se levantou alguém em Israel como ele, com quem o Senhor tratava face a face. Portanto, meus irmãos, esse contexto da vida de Moisés, este relato bíblico rápido dele como tipo, mediador e agente messiânico, alguém com quem o Senhor tratava face a face, aquele por quem a lei veio para Israel, feito esse contexto para chamar a atenção para o início da sua história. A sua história começou quando os seus pais o tiveram, e quando Joquebede o escondeu de uma forma heróica e amorosa, e quando ela teve a ideia tão extraordinária de fazê-lo entregue para a filha de Faraó. A sua mãe tem este papel tão extraordinário na sua vida, nós conhecemos muito bem a sua história. O texto que lemos de Hebreus, capítulo 11, versículo 23 e 29, destaca-o como um homem de fé. Recusou as glórias do Egito, enfrentou a fúria de Faraó, liderou o povo de Deus numa jornada épica para a terra da promessa. Mas a gente não pode esquecer o início da história. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. E é a partir daí, no versículo 24 de Hebreus 11, que nós começamos a falar de Moisés. Pela fé, Moisés. Pela fé, Moisés. Quando nós lemos o versículo 23, pela fé, Moisés, apenas nascido,
foi ocultado por seus pais, não é a fé de Moisés. É a fé dos seus pais que o ocultaram. Então percebam, meus irmãos, que antes de nós tratarmos com o herói da fé, que figura nesta galeria extraordinária, antes de nós falarmos da fé deste homem que recusou as glórias do Egito por amor a Deus e a sua vocação, nós estamos tratando com a fé dos seus pais, Anrão, Joquebede, levitas, servos do Senhor, que tinham uma família consagrada, que criaram filhos para o Senhor. E de forma muito destacada, então, agora, nós estamos tratando da sua mãe, Joquebede. E aí eu queria convidar você que fosse lá para o texto de Êxodo, no capítulo 2, para a gente o ler com brevidade também, Êxodo capítulo 2, que é o texto que fala do início dessa história. Hebreus 11 vai lá para o final da história, vai lá para narrar como tudo aconteceu. É o fato pronto, mas Êxodo 2 traz para nós como tudo está começando a acontecer, com todo o drama de como isso está começando a acontecer. Êxodo capítulo 2, versículo 1 até o 10 diz assim: foi um homem da casa de Levi e se casou com uma descendente de Levi. Êxodo 6, 20 diz que o nome deste homem é Anrão e o nome desta mulher, desta descendente de Levi, é Joquebede. E a mulher Joquebede concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, Miriam, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. E saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino, Joquebede. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque da água o tirei. É uma história que nem parece verdade, não é mesmo? De tão bem arranjada, mas é verdade. É uma história extraordinária, que fala da sabedoria de uma mãe, mas fala também da providência de Deus e de como o Senhor é bom. Antes de destacar a fé de Moisés, a gente precisa destacar a fé dos seus pais. E por Êxodo 2, de uma forma muito especial, a gente precisa destacar a fé e a atitude de sua mãe, Joquebede. Então, com base nesse texto, eu queria destacar, de forma breve, 3 coisas sobre a vida de Joquebede, sobre a vida dessa mãe. E deixar com você, irmã, no Senhor Jesus, mãe, com princípios para aplicação para a sua vida. Primeiro, destacar a família. Nós começamos o texto de Êxodo lendo que, na época em que havia um decreto de um faraó, de um homem mau, um decreto de morte, todos os meninos, todos os machinhos judeus deviam morrer, deviam ser mortos. As parteiras tinham ordens estritas e rígidas para que todo menino, todo machinho judeu fosse morto, não fosse deixado vivo. E é neste contexto desta ordem que nós temos uma família que se forma, uma família que nasce, uma família de servos de Deus, descendentes de Levi, e constrói uma família, e tem filhos. Nós estamos falando de Moisés, mas eles já tinham os mais velhos, Arão e Miriam. Miriam, inclusive, que tem um papel destacado nessa função aqui de salvar o menino. Não há dúvidas, meus irmãos, que eram tempos difíceis para se edificar uma família, para se construir um lar. Eles estavam
em uma terra estrangeira, eles eram escravos, eles faziam tijolos, eles construíam cidades, eles eram chicoteados, eles eram humilhados, eles apanhavam, e eles tinham um decreto de que os meninos fossem mortos, de que seus filhos não pudessem viver. Não era um tempo bom para se casar, não era um tempo bom para construir famílias, não era um lugar bom para ter filhos. Já pensou em engravidar e saber vai ser menino ou vai ser menina? Menina vive, menino morre. Era um tempo difícil, mas mesmo nesse tempo difícil, eles tinham uma família e eles construíram uma família. Uma mãe é uma mulher de família. Uma mãe é uma mulher que quer construir um lar, quer edificar um lar. E é por isso que nós lemos o texto de Provérbios 31, que fala desta mulher em sua casa, nas lides e lutas de sua casa, e ali em sua casa, sendo louvada pelos filhos, louvada pelo marido, uma família, como diz o Salmo 128, à roda da mesa com alegria, com felicidade, exuberante felicidade. O Salmo 127 fala que Deus edifica a família. O Salmo 128 fala que a família é uma das 3 maiores bênçãos que o homem precisa na sua vida. Provérbios diz que o homem que acha uma esposa, ele acha o bem. Provérbios também diz que a casa e os bens são herança dos pais, mas a esposa prudente e perfeita vem do Senhor. E já citamos Provérbios 31. A Bíblia fala de família. E a Bíblia fala que esta peça tão indispensável na engrenagem da família, chamada mãe, precisa ser admirada, precisa ser colocada em alta estima. Nossos dias não são fáceis, meus irmãos, para construir e para manter famílias, não temos dúvida disso. A mídia, a televisão, a mídia de forma geral está bombardeando todos os alicerces da família. Os casamentos a gente vê estão desmoronando. Os filhos estão se perdendo. E por conta disso a sociedade está ruindo. Mas Joquebede e Amrão, estes pais, são para nós um exemplo de que se constituíram e se preservaram uma família em um tempo tão difícil como aquele tempo de cativeiro no Egito, por volta do ano 300, de um cativeiro de 430 anos. Se isso é possível, é porque, de fato, o Senhor pode nos ajudar e nos abençoar a construir uma família também nestes dias em que nós vivemos. Nós precisamos colocar nossa família diante do Senhor. E quando colocarmos nossa família diante do Senhor, nós precisamos colocar nossa esposa diante do Senhor. Nós precisamos colocar nossa mãe diante do Senhor. Porque sobre ela há um peso muito grande, porque sobre ela há uma preocupação muito grande. Olhe novamente depois Provérbios 31, como que aquela mulher, esposa e mãe de filhos, está tendo uma vida tão laboriosa, tem tantas lides na sua casa, levanta tão cedo, vai dormir tão tarde, tem que administrar o ensino dos filhos, a vida dos filhos, o cuidado com o marido, tem que administrar a propriedade, tem que administrar negócios. Portanto, nós precisamos, de fato, cobrir nossa família com oração. E quando fizermos isso, cobrir nossa esposa, cobrir nossa mãe, cobrir a mãe de nossos filhos de oração, porque elas são carecentes disso. Quando Paulo escreve aos Efésios e fala do papel do marido amar a esposa, fala que Cristo amou a igreja e santificou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la. E diz que nós, maridos, devemos amar a nossa esposa. E o papel do marido é amar a esposa, é santificar a esposa. O papel dos filhos é ser obediente, é honrar, é respeitar os pais, respeitar a mãe, honrar a mãe. Portanto, nós, filhos, nós, maridos, temos um papel tão grande a exercer para com nossa esposa, para com nossa mãe e para com a mãe de nossos filhos. Família, o primeiro ponto que destaco neste texto de Êxodo capítulo 2. Mas o segundo ponto que destaco é a fé. Amrão e Joquebede eram servos de Deus. Eles eram levitas, destaca o texto. E das 12 tribos de Israel, os levitas foram especialmente separados e consagrados para o serviço do Senhor. Nós estamos falando de gente que era gente de Deus, de gente que era gente próxima de Deus. Logo quando Deus determinou que o tabernáculo fosse construído e fosse disposto ele ali pela peregrinação do deserto,
as 12 tribos ficariam em volta do tabernáculo, mas das 12 Deus retirou a tribo de Levi, que foi a que ficou entre o tabernáculo e as outras tribos. Portanto, todos ficavam perto de Deus, mas a tribo de Levi ficava ainda mais perto de Deus. Nós estamos falando de um casal que, por sua tribo, que por sua história, que por seu chamamento, ficava perto de Deus. A fé é o elemento mais destacado. Quando nós lemos a história aqui das iniciativas e das atitudes de Joquebede e de Miriam, parece que foi uma arrumação novelesca, um drama, um enredo de um filme. Não. Tudo isso aqui tem fé de pegar um menino e colocar na beira do rio e saber que este menino vai parar dentro do palácio para ser sustentado pela dispensa daquele rei que tinha determinado a sua morte. Isso é fé. E então, com fé, nesta família, nós destacamos que eles contemplaram a mão de Deus, onde os homens pensavam o mal. Deus é soberano para o cumprimento de sua vontade. Havia uma lei, um decreto do faraó, de que os meninos fossem mortos. Mas nós lemos no capítulo 1 de Êxodo, que as parteiras egípcias, das quais o nome de duas são citados, Sifrá e Puá, temeram no Senhor e não mataram os menininhos judeus. Elas mentiram para Faraó. Elas disseram que quando chegavam para fazer o parto das hebreias, elas, por serem muito fortes, já tinham tido seus meninos. É isso que nós lemos. Deus abençoou estas parteiras. Deus lhes constituiu famílias. Deus interviu nas parteiras, para que elas pudessem deixar os meninos viver. Então, quando chega a data do nascimento de Moisés, Deus já tinha agido para que esse menino pudesse viver. Então, logo no seu nascimento, ele não seria morto, não seria assassinado. Mas ainda fica o problema. Ele teria que ser escondido. E uma criança ninguém esconde. Como que você vai esconder uma criança por 3 meses? Pensa só, o menino chorando, todos aqueles dilemas de menino. Nós temos as nossas grávidas aqui na igreja, né? Micaela, a Irlane, a Tati. Vocês vão conseguir esconder o menino de vocês? Aí, Tati, o Benício, vai conseguir esconder por quanto tempo? É impossível esconder, não é? Já vai nascer abrindo a boca, já vai nascer berrando já. Não dá para esconder nem um minuto. Pensa como que essa mãe pôde, Joquebede, esconder Moisés 3 meses, havendo um decreto de um rei. É por fé, porque criam naquele que é maior. Lembramos também do texto de 1 João, no capítulo 4, que diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Serviram ao Senhor, com fé no Senhor, não tiveram medo. A fé, meus irmãos, produz encorajamento. O Salmo 56, versículo 3, diz que em qualquer tempo que eu temer, confiarei em Ti, Senhor. Confiarei em Ti, Senhor. Fé. 2 pontos, então, destacados na vida de Joquebede. Família e, em segundo lugar, fé. Mas o terceiro ponto destacado na vida de Joquebede, e a gente encerra com ele, sabedoria. Primeiro, esconder o menino. Segundo, despachar este menino com tamanha engenhosidade, não é mesmo? Combinou tudo com Miriam. Pega o menino, coloca num cesto, coloca na beira do rio. Olha, preste atenção, Moisés não foi colocado dentro do rio. A Bíblia diz que ele foi colocado na beira do rio. No horário certo em que a princesa ia ao rio. Lembra que o rio Nilo era um deus para os egípcios? E descobertas arqueológicas mostram que os egípcios tinham com grande estima este deus chamado Nilo. Há uma inscrição que diz assim: não afligi homem algum, não fiz chorar nenhum homem, não recusei leite às crianças de peito. Esta é uma fala de uma descoberta arqueológica referindo-se ao rio Nilo. Então, quando a princesa vai tomar banho, naquele horário certo que ela ia, quando um cestinho com um menininho chorando estava na beira do rio,
Quando as criadas pegam aquele menino e levam para aquela princesa, ela sabe que aquilo é um presente do Nilo. Ela entende que é um presente do Deus Nilo, do Deus daquele rio para ela. E tudo isso estava na cabeça de Joquebede quando Joquebede prepara isso. Lógico, claro, e é por isso que ela o faz. E ainda estava combinado com Miriam de que quando a princesa pegasse o menino, a Miriam correria e diria para ela: olha, é um menininho judeu, é cara de judeu esse menino, é um hebreu, quer que eu chame uma das mulheres hebreias para que sirva de ama de leite, para que crie esse menino ao peito? E aí a princesa fala: claro, que ótima ideia. E a menina Miriam corre lá e chama a mãe, Joquebede. A mãe chega como se não soubesse de nada da história. E a princesa fala: olha, cria esse menino para mim, eu vou pagar o seu salário. Olha que ironia, meus irmãos. Tudo isso está na providência de Deus. E agora Joquebede, que é mãe de Moisés, não precisa mais se preocupar com a integridade física de Moisés, com o crescimento de Moisés, porque ele vai ser criado como neto de Faraó, como filho da princesa. Joquebede, como mãe, recebe ainda salário para criar o menino. Depois que aquele menino cresce um pouco, ela o entrega para a princesa e ele passa a viver no palácio. Sabedoria e atitude. Sabedoria e atitude. A fé não é uma fé irresponsável. A fé não é uma fé que não toma atitudes. A fé não é uma fé que não pensa. A fé não é uma fé que não age. A fé é uma fé operosa, que conta com as ações nossas sob a providência do Senhor, sob a confiança absoluta no cuidado eterno de Deus e no plano dele. Portanto, Moisés, tipo de Jesus, mediador da antiga aliança, agente messiânico mais destacado do Antigo Testamento. Assim a gente resume a sua biografia e o seu ministério. Hebreus trata da sua fé, mas antes de tratar da sua fé, trata da fé dos seus pais. E Êxodo 2 fala da fé de uma forma muito específica da sua mãe, Joquebede. Como não temeu o decreto do rei para esconder o menino, e como, de uma forma tão engenhosa, arquitetou um plano, mas, sobretudo, confiada no Senhor Deus. Queria propor para você, mãe, de forma muito especial, sobre essa história, alguns pontos para aplicação. Primeiro, que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus, abençoe sua vida, seja sobre você, seja sobre o seu casamento, seja sobre a sua casa, seja sobre o seu filho, seja sobre a sua história, seja sobre a sua família. Como auxiliadora idônea, como mãe dedicada, como batalhadora nas lides do lar e nas lides de seu trabalho fora de casa, como administradora, como servidora, como empreendedora, mas sobretudo como serva de Deus. Que Deus abençoe você, mãe. Que Deus abençoe o seu casamento, a sua casa, e que Deus abençoe os seus filhos, que são o seu maior bem, que são o seu tesouro mais precioso. Nós sabemos disso. Mas, em segundo lugar, que o Senhor aumente a sua fé, que o Senhor conserve íntegra a sua fé, para que com esta fé você primeiro ande com Deus e sirva ao Senhor, mas também que com esta fé você cuide de seus filhos e os crie para o Senhor, e você prepare os seus filhos para o serviço do Senhor. Em um tempo tão difícil, como já destacado na palavra de hoje, esta mulher Joquebede criou 3 filhos e os entregou todos prontinhos para o serviço de Deus. Todos os 3, Moisés, Arão e Miriam, foram destacados no período do Êxodo, no caminho da terra prometida. 3 filhos preparados para o Senhor. Mãe, tenha em mente que o seu papel é esse. Quando Deus criou Adão e Eva perfeitos, íntegros, santos, em estado de completa inocência lá no paraíso, e Deus disse assim: eu criei vocês para vocês me adorarem. Ele disse assim: agora vocês cresçam, multipliquem, encham a terra. Uma ordem repetida 3 vezes, e isso no hebraico é o superlativo. Deus está dizendo assim: tenham filhos, tenham filhos, tenham filhos. Mas Deus está dando uma razão muito clara porque ter filhos. Tenham adoradores. Eu criei vocês para me adorarem. Agora procriem, façam mais adoradores. Vocês podem fazer adoradores. Mãe,
você não coloca filho no mundo, você coloca adorador no mundo, você coloca no mundo servo de Deus, você coloca no mundo filho de Deus, você coloca no mundo aqueles que servirão ao Senhor, adorarão ao Senhor, entregarão suas vidas ao Senhor, serão ministros do Senhor Deus. Então, mãe, o seu papel maior, mais importante, é criar filhos para o Senhor. Crie seu filho para o Senhor. Ore por seu filho para que ele seja do Senhor. E olha, não interessa a idade do seu filho, se ainda está na barriga, como das nossas irmãs, se são pequenininhos, como a Helena da nossa irmã Keila fazendo um aninho hoje, se já são maiores, se já são da idade que eu sou, não importa. Mãe, ore por seu filho, abençoe seu filho. Não importa se está perto ou se está longe, né, Dona Erli? Ore por seu filho. Abençoe seu filho, encha o seu filho com a graça dos céus, e você, mãe, faz isso. Crie filhos para o Senhor e preserve os seus filhos na presença do Senhor. Mas a terceira coisa, mãe, que o Senhor te dê sabedoria para que você possa administrar sua família. Provérbios diz que a esposa sábia edifica o seu lar, a mulher sábia edifica o seu lar. Que você tenha sabedoria para administrar o seu casamento, que você tenha sabedoria para administrar a sua casa, que você tenha sabedoria para administrar os seus filhos e a vida deles. Que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê graça. Dias difíceis esses de distanciamento, de isolamento, de pandemia, todo mundo dentro de casa, todo mundo trancado dentro de casa, não é mesmo? Problemas de família têm se aflorado nessa época, minhas irmãs e meus irmãos. Tem uma estatística aí que está nos meios de comunicação que cresceu muito percentualmente lá a Lei Maria da Penha. Problemas dentro de casa. Mas é nesse tempo que as mães, que as mulheres, que as esposas com sabedoria administrarão sua casa, administrarão seu casamento, administrarão seus filhos. Então que Deus te dê boa administração, mãe, no nome de Jesus. Mas também que o Senhor retire de você, mãe, todo medo. Que o Senhor retire de você todo temor, toda preocupação com a adversidade. Que os seus que precisam sair para trabalhar já, que são jovens que precisam sair para trabalhar. Falo isso porque a minha mãe, Dona Enir, lá no Pavão, me liga todo dia preocupada comigo. Para saber como que eu estou, para saber como que eu tenho me comportado, como têm sido meus contatos. E todo dia ela me chama a atenção, que é para eu ter cuidado, que é para eu usar máscara. Então, mãe, você que tem todos esses cuidados, e que seu coração, de uma forma muito natural, vai carregar todos esses temores. Você que tem que sair para trabalhar e voltar para ter contato com seus filhos. Tenha paz no Senhor. Que o Senhor Deus, mãe, te dê neste tempo paz, te dê conforto, te dê fé, assim, sabe, robusta mesmo. E que retire do seu coração todo medo, todo temor, toda angústia e toda ansiedade diante de toda adversidade. E para terminar, mãe, que o Senhor Deus proteja os seus filhos de todos os males e os faça crescer em santidade. Mães da segunda igreja, nossas mães de uma forma geral, mães de uma forma geral, você, mãe, que está acompanhando ou vai ver depois esse momento de estudo nosso aqui em Escola Dominical da Segunda Igreja e pelo Facebook. Que Jesus Cristo te abençoe. Que você possa, à luz da história de Joquebede, confiada no Senhor, crer no Senhor para aquilo que é impossível. E se Moisés, aliás, se Joquebede conseguiu ter Moisés, esconder Moisés, proteger Moisés, preparar Moisés e entregar Moisés como mediador, como tipo de Cristo e agente messiânico do Antigo Testamento, figura mais destacada para compor a galeria dos heróis da fé de Hebreus. E se hoje nós podemos, não é, com toda certeza saber onde Moisés está, ele reaparece no Novo Testamento no Monte da Transfiguração como cidadão celestial. Se Joquebede pôde fazer tudo isso, minha irmã, você também pode. Porque você é serva de Deus do mesmo jeito, do mesmo Deus. E o mesmo Deus é com você da mesma forma. E os seus filhos são tão importantes como foram Moisés, ou como foi Moisés. Então que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus te dê graça e dê paz ao seu coração. Hoje e sempre. Amém?
nós vamos encerrar esse momento nosso de escola, nós vamos orar. Quero orar com você, mãe que está participando aqui da nossa videoconferência, você mãe que está no Facebook, mas com todas as mães também. E assim desejando, em nome da Segunda Igreja Presbiteriana, em nome da nossa igreja, um feliz Dia das Mães. Quero aqui, antes da oração, destacar o trabalho tão bonito que já chegou aí hoje cedinho no grupo de WhatsApp da nossa igreja. Depois nós vamos colocá-lo também lá no Facebook da igreja, do nosso departamento infantil, da tia Simone, de todo mundo, não é mesmo? Trabalho dos últimos anos que foi feito aqui na Segunda Igreja, as fotos todas que tinham e que puderam pegar, compilaram aí, fizeram um vídeo muito bonito. O Elias e a Alice do Ministério AME compuseram nestes últimos dias uma música especial para o Dia das Mães, mandaram essa música para nós, ela está disponível também no YouTube, e essa é a música que está aí no vídeo que foi feito. Um presente para você, mãe, uma lembrança do departamento infantil. Destacamos isso aqui, muito lindo, muito bonito. Deus abençoe as irmãs todas do departamento infantil. E que Deus te abençoe, mãe, no nome de Jesus. Seu domingo seja bom. Dia das Mães esquisito, né? Cadê? As mães aí concordam comigo? Dia das Mães estranho esse, né? A mãe perguntou para mim como é que ia ficar, né? Se a gente ia lá, eu falei assim, mãe, cada um na sua casa, né? A gente ora pela senhora daqui, depois a gente ajunta. E ela falou assim, é mesmo, né? A gente passa desse jeito para depois a gente poder se ajuntar. Aí depois a gente se ajunta. Dia das Mães é esquisito, mas é assim mesmo. Importa que você está aí, que você está com saúde, que você tem sua família, que você está trabalhando, que tem o sustento na sua casa, que tem fé no seu coração. Importa isso, né, minhas irmãs? Então, que Deus abençoe sua vida, te dê muita paz no nome de Jesus. Nós vamos orar e assim encerramos. Deus querido, no nome do Senhor Jesus, nós te oramos, nós te bendizemos, nós te adoramos. Te adoramos porque o Senhor é Deus. Te adoramos pelas histórias tão extraordinárias de fé, de providência, de cuidado, de agir sobrenatural do Senhor, que estão registradas nas páginas desta palavra tão preciosa que nós temos nas mãos para meditar nessa manhã. Te adoramos, Senhor Deus, porque podemos nos reunir como igreja, ainda que de uma forma alternativa, como temos tido, mas para receber a edificação da Tua palavra. Te adoramos, Senhor, porque mesmo que não podemos estar juntos e congregados, nós estamos ajuntados e reunidos pelo mesmo Espírito, ó Deus. Te adoramos porque se não podemos usufruir da confraternização da igreja nessa manhã de domingo, Dia das Mães, nós podemos usufruir da comunhão íntima e espiritual do Espírito Santo do Senhor que nos une, filhos do mesmo Pai. Louvado seja o Teu nome por isso. Te louvamos, ó Deus, porque podemos celebrar Teu nome como igreja nessa manhã e clamar ao Senhor de forma muito especial que a bênção do Senhor seja sobre cada mãe da Segunda Igreja, cada mãe nossa, de cada família nossa, cada mãe que está acompanhando essa mensagem dessa manhã ou vai vê-la depois gravada, para a glória do Senhor. Nós oramos para que a fé de cada uma destas mães seja a fé de Joquebede, as atitudes e ações sejam as atitudes e ações de Joquebede. Te oramos para que sejam, ó Deus, estas mulheres, de fato, como as mulheres virtuosas de Provérbios 31. Bendizemos o Teu nome pela vida delas. E rogamos em nome de Jesus toda sorte de bênçãos dos altos céus, sobretudo nestes dias, que o Senhor venha sobre elas com paz que excede todo o entendimento. Que o Senhor venha retirar do seu coração toda angústia e todo temor. Que o Senhor venha, ó Deus, fazê-las de fato intercessoras pelos seus filhos. E usarem deste momento também para prepararem os seus filhos para o serviço bendito e glorioso do Senhor. Fica Deus conosco, fica com nossas famílias, fica com nossas esposas, fica com nossas mães. Nós te oramos com gratidão, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém.